O meu conselho é: procure boas referências para além das que você tem na sua igreja local e aprenda teologia, porque a Bíblia é o texto sagrado, mas é a hermenêutica, é a interpretação que controla o discurso. Essa é a realidade. Ou seja, as pessoas têm a Bíblia em casa, mas elas não têm acesso ao texto porque elas não conseguem entender o texto. Antes de ser crente, eu tinha a Bíblia em casa e eu entendia muito pouco daquilo ali. E como é que você vai acessar aquele tesouro, se você ama a Bíblia? É através da sua leitura da Bíblia, mas é através... Poxa, como é que eu aprendi? Eu fui na tradição. Os meus professores de EBD, os meus professores de seminário, aqueles que são minhas referências hoje. Ou seja, eu fui recebendo de quem já tinha vindo aprendido antes de mim. Ou seja, eu bebi de uma fonte para poder ir aprendendo e crescendo e conhecendo. Porque se você não fizer isso, você não vai ter autonomia. Você não tem capacidade de discernimento. A teologia, ela é muito importante. Tá? Um exemplo, a gente, há anos atrás, por exemplo, a gente disciplinava pessoas porque cortou o cabelo, a gente excluía pessoas porque usava uma calça, a gente excluía pessoas que a gente usava que via televisão. Aí alguns crentes dizem assim, não, mas isso é costume. É costume hoje, porque naquela época era doutrina. Doutrina, era coisa séria, era coisa de falava em convenção, reunião de obreiros, se pregar, fazia tudo fechado. Então, por que mudou? Teologia, interpretação, é estudo, é ler, é perceber. Não, aqui a gente recebeu essa herança errada, esse entendimento errado. Precisamos ajustar aqui, precisamos ajustar ali. É assim, sem entrar em diversas questões que anteriores a séculos passados, que a igreja derrapou em questões porque tinha teologias equivocadas. A gente tem gente na história da igreja que tinha escravos, por exemplo. Há grandes nomes da história da igreja que tiveram esse pecado. Tinham escravos, não foram abolicionistas. Porque na cabeça deles, a escravidão era parte daquilo que era a realidade que a Bíblia apontava. E o que conserta isso? Teologia. E teologia, você não foge dela. Se você estuda, você tem teologia. Se você não estuda, você tem uma. Não existe. Não existe. Se a pessoa diz Jesus é bom, é teologia, é estudo sobre Deus. Ela pode ser profunda, pode ser média, pode ser superficial, pode ser boa, pode ser ruim, pode ser ortodoxa, pode ser herética, mas você não foge disso. Então, não importa a sua vocação, estude. Não importa se você não tem vocação, estude, aprenda. Até porque, quanto mais você, por exemplo, você vai aprendendo, você vai entendendo. Poxa, como a palavra de Deus é rica. Uma palavra de Deus é maravilhosa. Por exemplo, eu fico vibrando quando eu estou sentado e o pregador abre o texto e fala assim, poxa, eu nunca tinha percebido isso nesse texto. Eu nunca tinha entendido isso, eu nunca tinha lido sobre isso. A palavra de Deus se renova, mas como? Através do estudo. Deus quer usar a sua vida, se dedique, faça o seu melhor,